A figura a seguir apresenta um cilindro que executa um movimento simultâneo, olha aí o que eu falo para vocês, apresenta um movimento simultâneo de translação e rotação, com velocidades constantes no interior de um tubo longo. O cilindro está sempre coaxial ao tubo. A folga e o atrito entre o tubo e o cilindro são desprezíveis. Ao se deslocar no interior do tubo, o cilindro executa uma rotação completa em torno do seu eixo a cada 600 milímetros de comprimento do tubo. Sabendo que a velocidade de translação do cilindro é de 6 metros por segundo, a velocidade de rotação do cilindro em RPM é igual a quanto? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é tentar entender o que ele está pedindo, porque está, de certa forma, confuso, tá? De certa forma, está confuso, eu vou explicar para você por quê. O que ele está chamando de velocidade de rotação aí, na verdade, não tem nada a ver com velocidade de rotação. O que ele está chamando de rotação aí, velocidade de rotação, na verdade, isso é frequência. O que ele está pedindo para a gente calcular é frequência. Por que que eu sei? Porque no Sistema Internacional de Unidades, frequência é medida em Hertz. E quando não é no Sistema Internacional de Unidades, é medida em rotações por minuto. A velocidade de rotação, que é o que a gente chama de velocidade angular, ela é radiano por segundo. Então, velocidade de rotação aí, o que ele quer dizer é frequência, tá bom? São duas coisas distintas, uma tem relação com a outra, mas são coisas distintas. Então, o que ele está pedindo é frequência. Bom, o que que acontece aí? Como você já sabe, a gente tem movimentos combinados de rotação e de translação. O que você está enxergando aí no desenho é o corte de um tubo, tá vendo? Aqui são as paredes do tubo, e aqui dentro tem um cilindro. Esse cilindro ele está se deslocando na horizontal, né? Ele está se deslocando na direção horizontal e eu vou desenhar aqui para você. Então ele percorre assim uma distância que a gente vai chamar de ΔS. Ele está percorrendo nesse sentido uma distância que a gente chama de ΔS. Ao mesmo tempo, ele está girando com uma velocidade angular em torno desse eixo aí. O que o problema diz lá em cima é que o cilindro e o tubo estão sempre coaxial um ao outro. Quer dizer que o eixo é sempre o mesmo. Esse eixo que está aí, com reta vermelha pontilhada, é comum aos dois, ele está girando. E o que o problema diz é que enquanto o cilindro executa uma rotação completa, ou seja, no mesmo intervalo de tempo que ele executa uma rotação completa, o cilindro desloca na horizontal 600 milímetros. E aí ele pede, então, para a gente calcular essa frequência que aqui está. Bom, dos movimentos periódicos, você já sabe que a frequência é o inverso do período. Então, vamos já começando colocando isso aqui. Então, a gente sabe que a frequência é igual ao inverso do período. Então, se eu quiser saber quem é a frequência, eu preciso calcular o período. E qual é o período de rotação desse cilindro? É exatamente isso, é o tempo que ele leva para dar uma volta completa. Só que esse tempo que ele leva para dar uma volta completa é o mesmo tempo que ele percorre a distância ΔS, está lá escrito. Ao se deslocar no interior do tubo, o cilindro executa uma rotação completa em torno do seu eixo a cada 600 milímetros de comprimento do tubo. Então, se eu calcular o tempo que o cilindro leva para percorrer na direção horizontal, nesse movimento de translação 600 milímetros, com a velocidade de 6 metros por segundo, a questão morre. Então, vamos pegar e vamos fazer isso. Então, a velocidade de translação é igual ao ΔS do cilindro dividido pelo ΔT. Só que esse período que está aqui, meus amiguinhos, é justamente o ΔT do lado de lá. Então vamos lá, vamos correr. ΔT, portanto, é igual a ΔS sobre a velocidade de translação. Bom,
E aí você já tem esses valores, né? O problema já te disse. A distância percorrida é de 600 milímetros. Não vou trabalhar em milímetro, vou trabalhar no Sistema Internacional de Unidade. 600 é 10 ao quadrado. Então, você vai ficar com 6 vezes 10 ao quadrado, e milímetro é 10 a menos 3. 10 a menos 3 vezes 10 ao quadrado é 10 a menos 1. Então, você vai ter aqui 6 vezes 10 a menos 1. Então, vamos colocar aqui. O ΔS é 6 vezes 10 a menos 1. E a velocidade de translação, meus amiguinhos, é igual a 6. Então, você corta esse 6 com esse 6, e o ΔT é 10 a menos 1 segundos. Isso aqui é o tempo. Tá vendo? Isso aqui, ó, tempo de uma volta completa, vulgarmente conhecida como período. E aí eu volto aqui para resolver o problema. A frequência, então, é 1 sobre 10 a menos 1. 1 sobre 10 a menos 1 é igual a 10. 10 o quê? Hertz. 10 voltas por segundo. Mas não é essa a resposta que ele quer. Não, não é. Aqui, quando eu digo 10 Hertz, eu estou dizendo que ele dá 10 voltas por segundo, mas ele quer por minuto, então é só multiplicar por 60. Então, a frequência vai ser 10 vezes 60 RPM. Então, a frequência é 600 rotações por minutos. E é isso aqui que a gente vai chamar de resposta. É isso aqui que a gente vai chamar de resposta. Então, veja só. Isso a gente chama de resposta, e isso aqui a gente chama de gabarito. O gabarito é a letra D. Repare que a questão assusta, porque ela é uma questão do vestibular do Instituto Militar de Engenharia, que eu não reconheço. É bastante difícil, mas essa questão é bastante tranquila e mostra para você uma situação em que a gente tem movimentos combinados de rotação e de translação, ok?